Eu sou Rodrigo Batista, você está no meu canal e hoje eu quero conversar com você sobre Maria Madalena. Eu tenho uma pergunta para você. Quando a gente fala sobre Maria Madalena, o que vem na sua mente? Marcos, capítulo 16, nós vamos ver o que a Bíblia fala a respeito dessa mulher. Marcos, capítulo 16, verso 9, fala assim pra gente: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Sabe, provavelmente na sua mente, quando eu falei para você pensar, lembrar quem era Maria Madalena, quem foi Maria Madalena, veio na sua mente que ela foi uma prostituta, ou a mulher que foi pega em adultério. E na verdade a Bíblia não fala nada disso. Isso foi algumas ligações erradas que algumas pessoas fizeram, falando que Maria Madalena foi aquela mulher que foi pega em adultério, ou aquela mulher que ungiu os pés do Senhor. E na verdade a Bíblia nos mostra que Jesus, ele expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Nós não sabemos o porquê Maria Madalena ela tinha ficado possessa, ela estava recebendo essa opressão, essa possessão maligna. Pode ser por várias questões, vários motivos, talvez uma falta de perdão, talvez porque ela estava vivendo sim em pecados, talvez pecados sexuais, mas a Bíblia não fala para nós. Então, o que a Bíblia não fala, a gente também não fala. Mas algumas lições que nós podemos aprender com aquilo que a Bíblia fala a respeito de Maria Madalena. Primeiro, ela era uma mulher que estava sendo dominada, ela estava sendo possessa por 7 demônios. Mas Jesus libertou a vida dessa mulher. Mas Jesus libertou essa mulher. Uma outra coisa interessante também que a gente vê ao estudarmos a Bíblia, quando a gente coloca o nome de Maria Madalena, é que Maria Madalena, ela contribuía no ministério de Jesus. Ela era uma das mulheres que mantinha o ministério do Senhor Jesus de forma financeira, com seus bens, com as suas propriedades. Ou seja, ela foi liberta pelo Senhor, ela foi liberta pelo Evangelho, que ela se lançou, que ela mergulhou e de forma devota, de forma radical, talvez aos olhos de muitos, de forma fervorosa, ela vivia para o Senhor. Ela se entregava completamente para o Senhor. E o primeiro ponto que a gente aprende com a vida de Maria Madalena é que ela era uma seguidora fervorosa do Senhor. Sabe, ela entendeu da onde o Senhor havia a tirado, ela entendeu da onde o Senhor havia a libertado e consequentemente ela se lançou de forma fervorosa no ministério, na obra, no avanço do reino de Deus. E sabe, isso precisa chamar a minha atenção e a sua atenção. Nós vivíamos uma vida opressiva, nós vivíamos talvez dominados por demônios, a nossa vida era cada vez mais lançada para a destruição, cada vez mais apontada para a destruição, mas Jesus veio e nos libertou, nos liberou, nos tirou dessa opressão maligna. E agora, queridos, nós precisamos ser como Maria Madalena, se lançar por completo, de forma fervorosa, entregar a nossa vida para o avanço do reino de Deus. Uma outra coisa que a gente aprende também com Maria Madalena é que ela não abandonou a cruz. A Bíblia nos mostra que quando Jesus estava na cruz, ela estava presente. Maria Madalena não abandonou a cruz. Os discípulos do Senhor, com exceção de João, foram embora, abandonaram, fugiram. Mas Maria Madalena não abandonou. Talvez muitas coisas vieram na mente dela. Puxa, pessoas que me influenciaram, pessoas que caminharam comigo, aqueles homens que amavam o Senhor, que mostravam. Pedro teve uma ocasião que falou que morreria pelo Senhor. E eles abandonaram, eles não estão aqui. E agora? Mas ela continuou firme, ela continuou olhando para a cruz, mesmo que pessoas que a levaram, que a influenciaram, que caminharam com ela, abandonaram, ela continuava na cruz, ela continuava olhando para o Senhor, ela continuava interagindo, ela continuava confiando no Senhor, mesmo em um momento de dificuldade, em um momento de dúvidas, em um momento de abandono. Seus amigos abandonaram ela. Sabe, as pessoas começaram a deixar ela, começaram a abandonar a cruz, começaram a abandonar o Deus dela. Mas mesmo assim, Maria Madalena continuava olhando para a cruz. Ela continuava olhando para o Senhor.
E uma terceira lição que a gente aprende com essa mulher, com essa história magnífica, é que Maria Madalena, ela foi a primeira a presenciar o Senhor ressurreto. Ela foi a primeira a ver o Senhor depois que ressuscitou dos mortos, depois que venceu a morte, ela foi a primeira. E ela também foi a primeira a anunciar que o nosso Senhor vive, que o nosso Senhor ressuscitou. E é isso, sabe? Ela teve esse privilégio, ela teve o privilégio de ver o Senhor ressurreto. Ela viu que o Deus dela estava vivo, e ela começou a anunciar para as pessoas. Ela foi anunciar para os discípulos, ela foi anunciar para os apóstolos, ela foi anunciar para aqueles que abandonaram a cruz, ela foi anunciar para aqueles que ficaram preocupados, aqueles que ficaram pensativos e deixaram Jesus de lado. Ela foi anunciar: ei, Jesus está vivo, Jesus continua fazendo. Ele venceu a morte, aquilo que ele falou, ele cumpriu. Ele falou que voltaria, ele falou que venceria, ele falou que era necessário passar por tudo aquilo porque ele tinha um propósito muito maior para as nossas vidas. Então, ele está vivo, ele venceu a morte. E é isso, nós precisamos anunciar que o nosso Deus vive, nós precisamos anunciar que o nosso Deus venceu a morte. Ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo Deus imutável, ele está vivo. Isso é maravilhoso, amém? Você está acordado? Tiago está aqui comigo, ele está dando glória a Deus aqui. Uau, glória a Deus. Jesus está vivo, ele venceu a morte. Ou seja, nós servimos, nós participamos da missão de um Deus vivo, um Deus que continua no trono, um Deus que continua fazendo. Então, nesse vídeo ou nessa pregação, como você achar melhor, nós aprendemos que Maria Madalena foi liberta por Jesus, e só Jesus pode libertar as nossas vidas. Nós aprendemos que precisamos ser fervorosos, entregar as nossas vidas de forma intensiva, de forma verdadeira para Jesus, para o avanço da obra dele, para o avanço do reino dele. E nós precisamos entender o seguinte: ei, precisamos anunciar que ele está vivo. Nós precisamos anunciar que o nosso Deus vive, ele vive para sempre, ele reina para sempre. Nós precisamos anunciar isso para o máximo de pessoas possível. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo, essa mensagem falou com você, compartilha aí para o máximo de pessoas possível. Vamos juntos anunciar que o nosso Deus vive. Tchau!